Olá pessoal, estou gravando mais uma videoaula relacionada com a construção de relatórios utilizando o Report. Qual o objetivo dessa videoaula, pessoal? Um internauta fez uma pergunta muito interessante. Ele queria fazer o quê? Ele queria criar um relatório de impressão. Esse internauta foi o Anderson, se eu não me engano. Então, pessoal, o que ele queria, só para vocês entenderem? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema de controle de estoque. Vocês podem até acessar o nosso canal para acompanhar as aulas. E ele queria fazer o quê? Como, por exemplo, no cadastro de produto, ou no cadastro de cliente, ou no cadastro de fornecedor. Ele queria localizar um produto. Quando os dados do produto estivessem disponíveis na tela, por exemplo, ele queria pegar esses dados e imprimir. Então, fazer uma impressão apenas dos dados que estão no formulário. Então, pessoal, como nós vamos fazer isso daí? Nós vamos fazer essa impressão utilizando o report, passando esses dados por meio de parâmetros. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um projeto novo. Então, vou fechar esse meu projeto aqui. Depois, eu vou fazer essa mesma ficha de impressão em alguns cadastros do nosso projeto, porque ela vai servir também para criar, por exemplo, um recibo para o usuário ou um exemplo de nota fiscal. Então aqui, File, New Project. Então vou criar um projeto do tipo Windows Form, que vai se chamar ficha, ou melhor, impressão ficha. Maravilha. E agora eu vou formatar o meu formulário, pessoal. Vou colocar o nome para ele. Exemplo de impressão de uma ficha utilizando parâmetros. Pronto. Vou definir um tamanho para o formulário, 800 por 600. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? No meu formulário, eu vou inserir, eu vou clicar em Toolbox aqui, o quê? Um Report Building. Olha ali. Vou vir aqui, ou melhor, Report Building não, um Report Viewer. Olha lá. Para que serve o Report Viewer, pessoal? Ele serve para exibir um relatório criado no Report. Só que no caso, nós não temos nenhum relatório criado no nosso projeto ainda. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Antes de mais nada, eu vou vir em Solution Explorer, botão direito no meu projeto, add, novo item, e aqui eu vou adicionar um report. Olha lá, com o nome de exemplo impressão. E agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui neste exemplo impressão? Eu vou criar o meu relatório de exemplo. Então, vou vir aqui, inserir um page header. No nosso page header, que é seria como se fosse o cabeçalho, ou melhor, é o nosso cabeçalho do nosso relatório, eu vou adicionar uma imagem. Olha lá. Que eu vou importar das minhas imagens. Então, vou vir aqui no meu site. E vou pegar uma imagem da minha página, pessoal.
Olha ali. Vou ampliar. Como o nosso relatório vai ser pequeno, vou aumentar a nossa imagem. Então, pronto. Então, aqui está a imagem que eu coloquei no header. Aqui eu vou inserir online. Uma linha. Só para dar uma enfeitada no nosso relatório de impressão. Vou aumentar o tamanho da linha, ou melhor, a espessura. Olha lá, vou colocar 2 pontos de espessura. E aqui, pessoal, eu vou adicionar os campos que eu quero. Então, quais campos eu vou inserir aqui? Eu vou inserir no text box. Olha ali. O que vai ter dentro desse text box? Site, o endereço do meu site. Então, apenas um texto informativo. Além desse text box, eu vou inserir um outro text box, que vai ser o quê? YouTube. Indicando o endereço do meu canal. E um outro text box, que vai ser o e-mail. Maravilha, pessoal. E agora, além desses 3 campos, vocês podem alterar o nome dos text box. Eu vou inserir aqui mais 3 text box, pessoal. Insert text box. Vou copiar, vou colar esses text box. Pronto. Maravilha. E aqui eu vou inserir também, vamos ver aqui um outro elemento, um outro text box, que eu vou colocar já um texto fixo, escrito: curta, compartilhe e comente nossos vídeos. Ponto. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então, criei o meu textinho, que supostamente iria ser o nosso rodapé. Vou colocá-lo mais ou menos no meio. Então, pronto, pessoal. O nosso relatório, entre aspas, está pronto. Primeiro de tudo, antes de nós começarmos a fazer a parte importante, que é preencher os valores naqueles 3 text box que nós adicionamos no nosso relatório, eu vou vincular o relatório ao meu Report Viewer. Olha ali. Clicando aqui nesse triângulozinho, eu vou escolher no Choose Report o nosso relatório que nós acabamos de criar. Agora, se eu der um Start, pessoal, olha lá, no nosso projeto, vocês vão visualizar o nosso relatório. E a pessoa vai poder imprimir. E agora, como que nós vamos fazer, pessoal, para inserir valores aqui dentro? Existe uma maneira, entre aspas, muito simples. Como? No nosso relatório, pessoal, eu posso trabalhar com parâmetros. Estes parâmetros podem ser utilizados em vários campos do nosso relatório. Como, por exemplo, eu vou vir aqui, botão direito, em Parameters, e clicar em Add Parameter. Olha lá. E aqui eu vou adicionar um novo parâmetro. Vou dar um nome para esse parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro de Site. Ele vai ser do tipo texto. Então eu posso trabalhar com parâmetros desses determinados tipos. Ó. Texto, booleano, datetime, integer, float. Então vai ser um texto.
Não vou selecionar nenhuma outra opção, ó, permitir valor nulo, vou deixar apenas o texto. Vou adicionar mais dois parâmetros, que vai ser o YouTube e o YouTube, e o outro parâmetro, que vai ser o e-mail. Ou melhor, vamos tirar esse traço, que não pode, e-mail. Maravilha, pessoal. Criei os meus parâmetros. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso vincular, indicar para esses meus três text box que o que eles vão exibir na propriedade value. Então, se vocês olharem aqui, os text box eles possuem a propriedade value. Qual valor eles vão exibir no text box? É muito fácil. É só clicar aqui, pessoal. Então, site, eu vou clicar e arrastar para quem? Para o meu text box. Com isso, reparem, vou selecionar. Olha o que ele fez. Ele associou a propriedade value. Deixa eu encontrá-la aqui. Eu estou visualizando ela. O seguinte texto, ó, o seguinte parâmetro, olha lá, agora clicando aqui ele vai mostrar, né? Mais fácil. Ó, lá em General eu tenho Value. Eu falei que o valor desse text box vai ser igual ao quê? Parameters. Então, parameters por quê? Os parâmetros do meu relatório. Exclamação. Site. Site é o meu parâmetro que eu criei. Ponto value, o valor que está associado ao parâmetro site. E eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, com os outros. Ó. YouTube, só arrastar. Então, é mamata, pessoal. Não preciso ficar escrevendo código-fonte aqui. É só criar os parâmetros e associar aos campos que vocês desejam. Pronto. Visualmente, já está pronto o nosso relatório. Agora, o que eu preciso fazer, pessoal? Antes de carregar o meu relatório, eu preciso alimentar esses parâmetros, inserir valores nos parâmetros. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso no momento antes de carregar o nosso relatório. Então, eu vou selecionar o meu formulário, vou no evento load dele, olha lá no evento load, o que ele faz? No report viewer, ele dá um refresh no report. O que ele faz exatamente com esse método? Ele recarrega o relatório que você associou aqui. Quando você clicou nesse triângulo e escolheu em Choose Report. Então, ele recarrega novamente o relatório na tela. Então, antes dele recarregar o relatório na tela, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e criar esses parâmetros. Um site que eu encontrei essa dica, muito interessante, por sinal, é este site aqui, ó, Stack Overflow. Vocês podem depois visualizar o conteúdo, que ele também está usando para a mesma coisa que eu. Olha ali. O que ele fez, pessoal? Ele criou, vamos voltar lá, vou aproveitar e utilizar a mágica milenar do Ctrl+C, Ctrl+V. Ele criou um report parameter collection, que é um colecionador de parâmetros. Então, vou adicionar no meu using, né, que senão ele não vai reconhecer esse tipo de dado, essa classe. E fez o quê? Adicionou parâmetros ao report parameters. Então, ele criou como se fosse um vetor de parâmetros e está adicionando parâmetros dentro deste vetor. Então, aqui eu estou criando o meu novo parâmetro. Eu vou ter que informar o nome do meu parâmetro. No caso, pessoal, este nome tem que ser igual ao nome que vocês criaram aqui, ó, no relatório. Então, eu tenho três parâmetros, um denominado site, o outro YouTube e o outro e-mail. Então, aqui eu tenho que criar um parâmetro com o nome de site e aqui eu vou colocar o valor que eu quero associar. O valor é www.defilito.com. Se fosse um número, obviamente não estaria entre aspas duplo. Vou copiar, vou colar 3 vezes,
porque um parâmetro é o site, o outro parâmetro é o YouTube, e o outro parâmetro é o e-mail. Então, no e-mail, vocês podem entrar em contato comigo por meio do e-mail danilo.filito@gmail.com ou se não, por contato@defilito.com. Mas eu costumo mais utilizar o e-mail pessoal. E no caso do YouTube, pessoal, vamos lá no nosso YouTube. Eu vou pegar o meu endereço, que eu não lembro de cabeça. Então aqui, Defilito. Vamos ver o nosso endereço. Olha lá, Ctrl C. Ctrl V. Colei o endereço aqui. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? E agora, está faltando o quê? Adicionar esse report parameters nos parâmetros do nosso relatório. Então aqui, ó, report viewer 1, que é o visualizador de relatório que eu criei no meu formulário, ponto local report, que é o relatório que eu associei a ele, set parameters. Vou adicionar parâmetros ao meu relatório local do meu report viewer, que são esses parâmetros aqui. Feito isso, é só dar um refresh no relatório que está associado ao report viewer, que nós vamos conseguir visualizar o nosso relatório com os dados já preenchidos. Então, olha lá, pessoal, que legal. Eu tenho o site, o YouTube, o e-mail, já pronto no meu relatório. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa maneira de se trabalhar com parâmetros dentro do relatório. Futuramente eu vou criar outros vídeos relacionados a relatório para lidar com a questão de montar o relatório na mão, utilizando o código-fonte e não só de maneira visual. Quem gostou, dê um like e compartilhe, pessoal. Obrigado e até a próxima.